À medida que continuei lendo sobre as contribuições da geração P para o conceito de Deus, finalmente comecei a ver algumas semelhanças com a forma de teísmo que me foi ensinada e na qual acreditei como cristão. Segundo P, Deus estava além da compreensão dos seres humanos. A realidade plena de Deus sempre escaparia ao nosso entendimento. Em vez disso, apenas a manifestação de Deus podia ser vista. A glória de Yahweh. Esta concepção do Deus teísta foi posteriormente desenvolvida pelo judeu grego, Filon de Alexandria, em 30 a.C. Segundo Filon, a essência de Deus era incognoscível e envolta em um mistério impenetrável. A única maneira de conhecê-lo era através de seus poderes, que ele usava para interagir com o nosso mundo. Deus usou seus poderes para se comunicar conosco porque nosso intelecto limitado não conseguia compreender sua essência. Seus poderes nos permitiram vislumbrar uma realidade que está além de qualquer coisa que possamos conceber. Eu havia abandonado até mesmo essa concepção mais misteriosa do Deus teísta por muitas razões, as quais solidifiquei após minha desconversão. Não menos importante porque a evidência indicava que este tipo de Deus teísta foi gerado diretamente das ideias do politeísmo. Mas foi bom ver uma concepção de Deus que estava mais próxima do fundamento de todo o ser do panenteísmo, que agora eu sentia ser possivelmente a verdadeira forma de Deus. Eu havia encontrado uma possível expressão do Deus do panenteísmo no conceito védico de Brahman anteriormente na história de Deus. Brahman era visto como o poder que sustenta tudo. O mundo inteiro era a atividade divina brotando do ser misterioso de Brahman, que era o significado interior de toda a existência. Os Upanishads védicos incentivavam as pessoas a cultivar um senso de Brahman em todas as coisas. Fazer isso era o desvelar do fundamento oculto de todo o ser e a percepção da unidade além dos diferentes fenômenos. Brahman não era uma divindade a ser agradecida ou temida pela humanidade. Era algo a ser experimentado. À medida que continuei a ler, vi que os próprios judeus começaram a conceituar Deus de maneiras muito semelhantes a Brahman, cultivando a presença de Deus nos menores detalhes de suas vidas diárias. Esta era a visão de judeus como o Rabino Hillel, o ancião, em 70 d.C. No entanto, a consistência dessas imagens aparentemente unificadas de Deus começou a se desfazer à medida que eu pensava nelas. O que significava que Deus era o fundamento de todo o ser? Deus é o mundo que vemos, ou algo além do que vemos? A realidade emanou de Deus, ou Deus era a própria realidade? Deus era as forças criativas do universo, ou as leis básicas sobre as quais essas forças se baseavam? Deus vivia através dos seres humanos, ou Deus é uma realidade fora dos seres humanos? Deus era simplesmente tudo, ou Deus era algo específico que estávamos buscando? Deus era a base que tornava nossas ações possíveis, ou Deus era a energia com a qual agíamos? Todas essas concepções de um Deus não teísta eram diferentes, e todas significavam coisas diferentes, o que eu estava começando a perceber lentamente, à medida que Armstrong exibia mais e mais concepções de Deus que foram expressas ao longo dos séculos. Era que talvez Deus fosse apenas o que chamamos as coisas que não entendemos. Ou talvez Deus fosse o que chamávamos as emoções poderosas que tínhamos. Ao descrever Deus, talvez o que estivéssemos realmente descrevendo não fossem as coisas fora de nós, mas nossa própria psicologia, nossa conexão com outras pessoas, nosso senso de maravilhamento sobre as coisas no mundo que entendemos, nosso senso de mistério sobre as coisas no mundo que não entendemos. Todas essas coisas haviam sido chamadas de Deus, mas todas representavam algo distintamente diferente sobre a realidade física. E dizer que tudo é Deus, é profundo à sua maneira. E dizer isso também diminui a qualidade especial de cada perspectiva individual. Novamente, talvez o que estávamos rotulando como Deus não fossem as coisas fora de nós, mas os sentimentos que temos quando vivenciamos essas coisas, nossa própria psicologia. Até mesmo os judeus do primeiro século que estudaram sobre o Rabino Yohanan pareciam compreender esse fato subconscientemente. À medida que desenvolviam o conceito de Deus, eles pararam de impor doutrinariamente uma teologia específica e, em vez disso, estabeleceram a teologia como um assunto privado, subjetivo para cada pessoa. Mas, como minha introspecção havia revelado, o conceito de Deus não era apenas subjetivo entre diferentes indivíduos, mas também subjetivo dentro do mesmo indivíduo de momento a momento. Em um momento, Deus significava para mim minha conexão com outras pessoas. Em outro,
Deus significava as leis inspiradoras do universo. E para outros ainda, Deus significava a expressão inspiradora do próprio universo. Talvez Deus não fosse uma coisa. Talvez Deus fosse um sentimento. Talvez Deus fosse uma experiência. Talvez Deus fosse uma expressão da nossa psicologia. Esta foi uma possibilidade desconcertante para eu considerar a princípio. Alcançar algum tipo de realidade última fora de mim sempre foi uma parte importante da minha identidade. E ainda é até hoje. No início, pensei que abandonar a crença em uma única qualidade unificadora da realidade que pudesse ser chamada de Deus significava abandonar aquele compromisso de alcançar algo fora de mim e me conectar com uma realidade maior. Na verdade, deixar de usar a palavra Deus foi algo que eu não conseguia aceitar no início, e me esforcei para de alguma forma fazer sentido disso em vez de deixar para lá. Depois de tolerar mais alguns capítulos da exposição de Armstrong sobre várias outras iterações históricas subjetivas do conceito de Deus, fiquei frustrado e pulei para o último capítulo do livro. Que diabos era Deus no mundo moderno? Achei a resposta de Armstrong menos do que satisfatória. O capítulo final dela basicamente terminava com ela vasculhando as muitas concepções históricas subjetivas de Deus para encontrar o ajuste certo para a era moderna. Qual conceito de Deus nos serve? Mas como algo que poderia ser selecionado tão subjetivamente, como se estivéssemos comprando o par de sapatos certo ou um bom livro para ler, poderia ser considerado o pináculo último de toda a realidade? Não. Havia um problema crescente com todo esse raciocínio sobre Deus. Um problema crescente que começou a se cristalizar lenta mas firmemente enquanto eu lia o raciocínio teológico de pessoas como John Shelby Spong, Karen Armstrong e pensadores religiosos ao longo da história. E esse problema era a evidência. Nenhuma dessas concepções de Deus foi motivada por evidências verificáveis e vinculativas. E sem evidências, poderíamos muito bem estar debatendo sobre quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete ou qual a melhor estratégia que Frodo Bolseiro poderia usar para levar o anel a Mordor. O processo de pensamento teológico estava contido inteiramente em nossas próprias mentes e em nossos próprios sentimentos, sem nenhuma base na realidade física. Essa percepção de falta de base em evidências era um problema não apenas para o teísmo, mas para toda a concepção de Deus, incluindo o panenteísmo e o panteísmo. Se Deus fosse apenas um nome que damos a coisas para as quais temos evidências, então usar o termo Deus para descrevê-las não tem sentido e não ajuda por causa da bagagem teológica que o termo carrega. Se chamássemos o universo natural de Deus, corremos o risco de implicar que ele tem propriedades teístas quando não é isso que queremos dizer. Esse foi um dos maiores erros de Einstein como ateu de fato, um que ainda irrita os ateus hoje em dia, já que os teístas o reivindicam exuberantemente como um crente. Mas se Deus se refere a algo que está além da nossa compreensão, como algo poderoso e inteligente que precedeu o universo, ou uma base para a nossa realidade percebida que não podemos compreender totalmente, ou uma consciência universal que guia benevolentemente todas as coisas, então outro problema ocorre. Pela própria natureza dessas afirmações, não temos evidências para elas. De qualquer forma, enquanto eu pensava sobre isso nos meses seguintes, não conseguia mais justificar o uso do termo Deus para descrever qualquer aspecto da realidade. Novamente, talvez Deus fosse apenas como chamávamos as coisas que nos faziam sentir de uma certa maneira. Talvez, em última análise, a melhor maneira de pensar em Deus fosse como um sentimento que experimentamos. Uma parte da nossa própria psicologia. Como era possível que fosse tão difícil para as pessoas concordarem sobre o que Deus era, mas tão fácil para elas concordarem que havia um Deus? Porque Deus é um sentimento do Supremo e do Luminoso, um sentimento que todas as pessoas compartilham e experimentam. Não uma coisa, mas um sentimento que usamos para rotular nossas experiências. Muitas vezes as experiências mais significativas de nossas vidas, e muitas coisas ao longo da história fizeram as pessoas terem esse sentimento. Então, muitas coisas ao longo da história foram chamadas de Deus ou de evidência de Deus. A explicação fazia muito sentido. À medida que continuei minha jornada nos anos seguintes, comecei a solidificar minha compreensão, até então vaga, dos princípios de evidência e razão que me levaram espontaneamente a essa conclusão. Na verdade, comecei a solidificar minha compreensão de uma série de princípios científicos relevantes também, sem nem mesmo perceber o que estava fazendo. Comecei a embarcar em um treinamento mental intensivo que transformaria a maneira como eu percebo e penso sobre o mundo.